Eu diga amém. Atos capítulo de número 16, Atos 16, eu gostaria de ler com você alguns versículos a partir do verso 6, Atos 16, verso 6, a palavra de Deus nos diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha essa expressão, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, queriam ir para a região da Bitínia, mas o Espírito do Senhor também não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Verso 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou sua espada e quis matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro da prisão, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e toda a sua casa. E se você leu comigo, diga amém. Atos capítulo 16 é um capítulo muito importante para toda a construção da sequência do livro dos Atos dos Apóstolos, porque aqui praticamente é o início da segunda viagem missionária. A segunda viagem ela vai se iniciar nos últimos versículos do capítulo 15, mas é no capítulo 16 que você tem toda uma organização e uma reconfiguração de como essa viagem de fato seria. Você sabe muito bem que a igreja ela vai começar em Jerusalém. O Senhor havia, já nos capítulos iniciais do livro dos Atos, dado uma projeção para os discípulos. O Evangelho ele vai iniciar a ser pregado em Jerusalém, vai alcançar a Judeia, e vai chegar até Samaria, mas o Evangelho não ficará restrito apenas aos limites geográficos de Israel. O Evangelho alcançará também os confins da terra. Até Atos capítulo de número 12, a igreja estava apenas em Israel. Em Atos 13, Deus separou dois homens, Barnabé e Paulo, ou Barnabé e Saulo, para um trabalho, uma tarefa que ficou conhecida como a primeira viagem missionária. Praticamente o trabalho da primeira viagem missionária era o seguinte: Paulo e Barnabé chegavam em um local fora de Israel, em uma cidade, que o Evangelho nunca antes havia sido pregado ali, e eles pregavam, e pessoas criam e se convertiam, e nascia uma igreja, e eles deixavam ali algumas semanas, às vezes meses, cuidando daqueles irmãos, e iam para uma outra cidade, e de novo pregavam o Evangelho, pessoas criam e se convertiam, nascia mais uma igreja, deixavam um período de tempo ali e iam para uma outra cidade. Então todo o trabalho da primeira viagem missionária foi um trabalho de plantação de igrejas, levando o Evangelho às cidades que o Evangelho ainda não havia chegado. Quando eles concluem a primeira viagem missionária, eles voltam para Antioquia, e de Antioquia, pouco tempo depois, eles seguem para Jerusalém, onde eles vão organizar a segunda viagem missionária, que vai se dar a partir do final do capítulo 15 e início do capítulo 16. Quando eles estão se organizando para a segunda viagem missionária, mais uma vez Barnabé quer levar João Marcos. Paulo fala assim: dessa vez João Marcos não vai. O Barnabé diz: não, tem que ir. Paulo fala: dessa vez ele não vai. E há uma divergência entre eles, e eles se separam. Barnabé vai com João Marcos pregar na região de Chipre, e Paulo agora escolhe uma segunda pessoa, que foi Silas,
para fazer junto com ele a segunda viagem missionária. Se você perceber, no capítulo 16 ainda, essa viagem que começa com 2 pessoas, logo nos primeiros versículos do capítulo 16, chega uma terceira pessoa, que foi Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que havia se convertido muito provavelmente na primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé passaram pregando pelas cidades de Derbe e Listra. E agora, cerca de 2, 3 anos depois desse momento de conversão de Timóteo, Paulo e Silas estão passando novamente pela mesma região, e a igreja local daquelas cidades já testificava que Timóteo era alguém comprometido com Deus, que amava Jesus, que estava dedicando a sua vida ao início do ministério, e havia uma vocação ministerial em Timóteo para servir também no ministério. E Paulo então adota Timóteo como um filho na fé, e Timóteo passa a seguir com Paulo na segunda viagem missionária. Então o que eram 2 pessoas agora já são 3 pessoas. No versículo 9, entre o versículo 9 e 10 do capítulo 16 que nós lemos, entra uma 4ª pessoa, que foi Lucas. Você sabe muito bem que quem escreve o livro de Atos é Lucas. E até Atos 16, 9, Lucas escreve sempre na terceira pessoa do plural. Lucas escreve sempre dizendo: e eles foram, e eles chegaram, e eles realizaram. Terceira pessoa do plural. A partir de Atos 16, 10, Lucas passa a escrever na primeira pessoa do plural. E nós estávamos, e nós chegamos, e nós realizamos. Em algum momento entre Atos 16, 9 e Atos 16, 10, Paulo conhece Lucas. Quem é Lucas? Lucas não é cristão, não é judeu, é um gentio, recém-formado em medicina, e ele começa a viajar com Paulo não como um companheiro missionário, mas como um assistente médico, por causa das fragilidades da saúde de Paulo. Você não vai ver Paulo pregando para Lucas em momento algum, porque Paulo não ganhou Lucas para Cristo com as suas palavras. Paulo ganhou Lucas para Cristo com a sua vida. Porque há pessoas que você pode pregar para elas 1 ano, 2 anos, 10 anos, e talvez elas não vão se converter. Mas um comportamento seu, que revele o amor de Cristo e o poder do Evangelho em você, será um instrumento que Deus vai usar para levar esta pessoa a um encontro transformador com Cristo Jesus. Eu fiz uma dinâmica no primeiro culto agora da tarde, deixa eu repeti-la também nesse segundo culto aqui dessa noite. Pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Você pode repetir isso comigo? Diga: pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Quem aqui hoje é crente porque entregou a sua vida a Jesus numa pregação do Billy Graham? Tem alguém? Mateus, eu sou crente hoje porque eu ouvi uma mensagem do Billy Graham e me converti através daquela pregação. Tem alguém? Não. Segunda pergunta: quem aqui hoje é crente porque ouviu uma pregação do pastor David Poyong-Chu, que foi o pastor da maior igreja do mundo, Igreja do Evangelho Pleno de Odo, na Coreia do Sul? Tem alguém? Mateus, entreguei a minha vida a Jesus numa mensagem do David Poyong-Chu. Também ninguém. Terceira pergunta: quem aqui hoje é crente porque alguém falou de Jesus para você, no trabalho, em casa, na escola? Faz assim com a sua mão. Sabe o que faz a igreja crescer? Pessoas falando de Jesus para outras pessoas, onde elas estudam, onde elas trabalham, onde elas moram. Você precisa entender que para você é a sua profissão, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você estuda, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você mora, para Deus é um campo missionário, porque pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Deus vai usar a sua vida este ano, para que pelo menos uma pessoa tenha um encontro com Cristo através de você. E a convivência com você, o seu modo de tratar, o seu sorriso, a sua educação, a sua forma de se relacionar e conviver, será um instrumento que Deus vai usar para despertar sede do Evangelho no coração de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Deus vai usar a sua vida para que outras vidas também sejam alcançadas para Cristo, pelo poder do Evangelho. Você pode celebrar a Deus por isso essa noite? A convivência com Paulo, o dia a dia, o modo de tratar, o modo de conviver, fez Lucas ter um encontro com Cristo. Porque pessoas são ganhas para Cristo
convivendo com outras pessoas. O capítulo é o 16. Tem duas coisas que Deus está ensinando aqui para Paulo. Quantas coisas? Me responda uma coisa. Quem é que foi na primeira viagem missionária? Fale comigo. Paulo, Barnabé, João Marcos. Quem é que está na segunda viagem missionária? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. As pessoas mudaram, sim ou não? A configuração mudou, sim ou não? Mas e o propósito? Não. Primeira coisa que Deus está ensinando aqui para Paulo nessa viagem, guarde isso. Pessoas passam, propósitos não. Pessoas passam, propósitos permanecem. Pessoas vão entrar e vão sair da sua vida. Tem gente que vai caminhar com você uma estação. Tem gente que vai caminhar com você uma década. Tem gente que vai caminhar com você por quase toda a sua vida. Só que pessoas, elas entram e saem da nossa vida. E você não pode deixar que o fato de pessoas terem saído da sua vida faça você abandonar propósitos e perder alinhamento com aquilo que é o plano de Deus para você. O Senhor está falando ao seu coração essa noite. Pessoas podem até passar, mas o plano e projeto de Deus para a sua vida irá permanecer. O propósito permanece. Em primeiro lugar, pessoas passam, propósitos permanecem. Segunda coisa que Deus está ensinando aqui para Paulo: o equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e ter um Timóteo. O equilíbrio da vida está em você ter um Lucas e ter um Timóteo. Timóteo é alguém que Deus colocou no caminho de Paulo para Paulo cuidar de Timóteo. Lucas é alguém que Deus colocou no caminho de Paulo para Lucas cuidar de Paulo. O equilíbrio da vida está em viver uma vida que você cuida de pessoas, mas que nas horas mais vulneráveis da sua trajetória, você tenha quem abrir o coração, pedir ajuda, buscar socorro. Cuidado para você não viver uma vida que você cuida de muita gente, orienta muita gente, abençoa muita gente, mas que nas horas mais desafiadoras da sua trajetória, você não tenha quem abrir o coração, pedir ajuda, buscar socorro. A grande pergunta da vida é: quem é que cuida de quem cuida? Quem é que cuida de quem cuida? Cuidado para você não expor a sua vida a uma realidade que você, nas horas que mais precisa, não tem a quem abrir o coração. Isso pode te levar ao nível mais difícil que há de solidão. Sabe quem enfrentava esse nível de solidão? Aquele moço que era o paralítico do tanque de Betesda. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Se eu olho para alguém e falar assim, ó, você quer essa caneta aqui? Você tem duas respostas para me dar. Primeira, sim. Segunda, concorda comigo? Você quer ser curado? Qual que era a primeira resposta? Segunda, ele não diz nem sim nem não. Você lembra a resposta que ele deu? Ele falou assim: Senhor, eu não tenho ninguém que quando essas águas são agitadas, me lançam dentro desse tanque. Ele estava sozinho naquele tanque, sim ou não? Tinha muita gente junto com ele, só que ele está enfrentando o pior nível de solidão que existe, que é um nível de solidão que você está perto de muita gente, mas se sente só. Porque solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. É possível sentir-se só rodeado de muita gente, mas caminhar com indiferença, com distanciamento, com silenciamento. Cuidado para você não viver uma vida que você cuida de todo mundo, mas que nas horas difíceis da sua trajetória, você não tem ninguém que cuida de você. Eu estou crendo uma palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Esse ano será um ano que Deus vai trazer para perto de você gente como Timóteo, gente que você vai aconselhar, gente que você vai orientar, gente que você será bênção de Deus para a vida dele e para a vida dela. Mas Deus vai trazer também esse ano para perto de você gente como Lucas, gente que será instrumento de Deus para te abençoar, para te encorajar, para te fortalecer, amigos leais para a caminhada. Deus te ajudará a viver um ano equilibrado em seus relacionamentos para a glória de Deus. Você pode celebrar a Deus por isso nesta noite. Essa segunda viagem está sendo uma escola de Deus para Paulo. Em primeiro lugar, Deus está dizendo: Paulo, pessoas passam, não pare porque pessoas passaram. Barnabé saiu, João Marcos também saiu. João Marcos vai voltar no final. Lucas chegou. A última carta de Paulo, Paulo escreve: Lucas ficou, apesar de muita gente ter abandonado. Deus vai trazer para perto de você gente que vai permanecer e gente que vai até o final. Deus está reorganizando os cenários.
Deus está configurando Paulo nesse capítulo 16, dentro de uma nova ótica a ser enxergada para a vida. Na mente de Paulo, ele queria passar pelos mesmos lugares que eles haviam passado na primeira viagem missionária, para ver como estavam aquelas igrejas. E, de repente, ele quer ir pregar numa região da Ásia, e a Bíblia diz que ele foi impedido, ele foi de ir pregar lá. Ele disse, ok, o Senhor disse para ele que não era para ele ir. Aí ele quer ir pregar numa outra região, que era a província da Bitínia. Mais uma vez Deus lhe disse, não. Ele disse, ok. À noite ele entrou hoje, ele tem uma visão, ele vê um homem em pé, dizendo assim, ó, passe a Macedônia e ajuda-nos. E o texto diz que eles entenderam que aquela era a direção de Deus, do lugar que eles teriam que pregar naquele momento. Há uma observação aqui que eu penso que ela é muito prática para a vida. Olha que coisa curiosa, esse aqui é o primeiro momento, é a primeira vez na história que o Evangelho foi pregado em todo o continente europeu. Curioso isso, né? O Evangelho está apenas em Israel, parte do Oriente Médio e na Ásia, um pouco ali do norte da África, aquela região ali, onde você tinha aquela parte ali do Egito, toda aquela região onde o Evangelho começa a ser proliferado ali, só que o Evangelho não havia expandido para aquilo que hoje é o continente europeu. Também o mundo não era dividido em continentes, era um único império, o Império Romano, eram províncias. Norte da África eram várias províncias, Israel era uma província, a Ásia não era um continente, era um conglomerado de várias províncias. Hoje que a gente chama, por exemplo, de continente europeu, era um bloco de várias províncias. O Reino Unido era a província britânica, a França era a província da Gália, a Alemanha era a província germânica. Se você pega a história do mundo até então, qual havia sido o território protagonista da história do mundo? Aquela região da Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Quais haviam sido os impérios mundiais dominantes? Egito, norte da África, Síria, Assíria, Mesopotâmia, Pérsia, os Medo-Persas, era aquela parte ali do Oriente Médio e também parte da Ásia. A história estava começando a caminhar para o que a gente chama hoje de Europa. Você já havia tido ali o Império Grego, você tem nessa época que o Império Romano, mas são partes da Europa mais conectadas com a Ásia do que com o restante do continente europeu. Na mente de Paulo, ele quer ir levar o Evangelho novamente para a região da Ásia. A história do mundo havia sido protagonista, havia dado o seu tempo áureo apenas naquela região. Deus está dizendo para Paulo, não Paulo, vai para a região da Macedônia, leva o Evangelho nessa direção. Paulo não tem noção, mas os próximos 2000 anos de história da humanidade iriam se dar como território protagonista, não mais na Ásia, agora na Europa. Você tem depois Império Ocidental, Império Oriental, queda dos dois impérios, Idade Média, Renascença, burguesia, grandes navegações, tudo isso se dá na Europa. Paulo não tem noção, mas o que Deus está dizendo em outras palavras é o seguinte, Paulo, leve já o Evangelho nessa direção. Quando a história passar a ser escrita, mais precisamente lá, a semente do Evangelho já vai ter sido liberada e germinada por toda esta região. Deixa eu aplicar algo disso daqui para a sua vida essa noite. Você não precisa conhecer tudo sobre o seu amanhã. Você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Porque Deus conhece o teu futuro. Deus sabe as próximas estações. Deus sabe quais são os planos que Ele tem para a sua vida. E toda a direção de Deus para o seu amanhã tem a ver com um projeto que Deus já construiu. Deus está no controle da tua história. E Ele vai te guiar até lá, para a glória do nome dEle sobre a sua vida. Paulo está sendo guiado por Deus. Deus está dizendo para Paulo, leve o Evangelho nessa direção. Primeira cidade que ele chegou da Macedônia, foi uma cidade chamada Filipos. Você pode repetir isso comigo? Diga Filipos. Em Filipos só tem um problema. Havia uma mulher, que ela era dominada por espíritos malignos da área da adivinhação. Essas adivinhações não eram de graça, eram pagas. Só que o dinheiro também não ia para a mulher. O dinheiro ia para aquilo que a Bíblia chama dos senhores dessa mulher. Essa mulher era escrava duas vezes. Primeiro por demônios e depois pessoas que lucravam com o sofrimento e a opressão espiritual que ela vivia. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam por ela, essa mulher dizia, ó, vocês estão vendo esses aí são homens de Deus. Ouçam o que eles estão pregando. Se Paulo fosse outra pessoa, talvez ia se sentir até envaidecido. Mas Paulo tinha um dom espiritual que talvez seja o dom mais necessário para o nosso tempo, que é o dom de discernimento de espíritos. Porque tem coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas são apenas emoções humanas. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas possuem apenas e talvez até origens malignas.
Somente com discernimento espiritual, a gente vai entender o que é de Deus, o que tenta se passar a ser por Deus, e o que não tem nada a ver com Deus. Coloque sobre a sua mão, sobre a sua cabeça, e diga assim: Senhor, dá-me discernimento espiritual, e não me deixe ser enganado por aquilo que não é do Senhor para a minha vida. Todas as vezes Paulo e Silas passando, e a mulher dizendo: esses aí são homens de Deus, ouçam o que eles estão pregando. Até que num daqueles dias a Bíblia diz que Paulo e Silas foram até ela, repreenderam e expulsaram os demônios dessa mulher, e para a glória de Deus, no mesmo instante, a mulher ficou completamente liberta. O problema é só um: sem os espíritos malignos da área da adivinhação, ela consegue adivinhar? Não. O texto diz: vendo os senhores dessa mulher que a esperança do lucro deles havia se perdido, pegaram Paulo e Silas e açoitaram, bateram neles na praça pública, e depois prenderam eles no cárcere interior, no presídio, na área de segurança máxima da prisão de Filipos. Foram presos, sim ou não? Cometeram algum crime? Depredaram o patrimônio público? Infligiram a lei civil da cidade de Filipos? Eles foram presos por causa do quê? Porque expulsaram os demônios de uma... Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso. O mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Você pode repetir isso comigo? Diga: o mundo espiritual é invisível, mas é real. Nós estamos aqui numa região litorânea. Não sei se há alguém aqui que é da área do mergulho, mas com certeza pessoas mergulham aqui nessa costa de Maceió. A pessoa que mergulha, aqui literalmente é o Oceano Atlântico, se você vai aqui alguns metros para dentro do oceano, na região que pode ser considerada fundo do mar, você percebe uma coisa muito curiosa. O mundo marítimo, ele é um mundo organizado. Ele é um mundo... Você sabia que os peixes possuem casas? Eles têm tocas, que eles moram lá dentro. A gente pensa que eles ficam nadando 24 horas por dia. Os peixes dormem. Dependendo do nível de profundidade aqui do oceano, tem espécies que vivem em partes mais rasas, outras em partes mais profundas. O mundo marítimo, ele é um mundo organizado. Ele é um mundo... Quando você está aqui na praia olhando para o mar, você consegue perceber que lá dentro possui essa organização? Você só consegue perceber isso quando você sai do mundo terrestre e você acessa esse mundo, ok? Do mesmo modo que do mundo terrestre, a gente não consegue perceber como funciona o mundo marítimo, até que a gente acessa esse mundo. Do mundo físico, a gente não consegue perceber como funciona o mundo espiritual, até que a gente acessa esse mundo. Ele é invisível, mas é real. O mundo espiritual, ele possui hierarquias, ele responde a comandos. Quer ver uma coisa? Já percebeu que você não tem expulsão de demônios no Antigo Testamento? O máximo que você tem é Davi dedilhando a sua harpa. Enquanto ele dedilhava a sua harpa, os demônios de Saul faziam o quê? Se ausentavam. E depois voltavam, mas eles não eram expulsos. Demônios só passaram a ser expulsos depois que Jesus trouxe o reino de Deus. Porque quando um demônio é expulso é literalmente uma troca de comando, é uma troca de governo. É o reino das trevas sendo derrubado, é o reino de Deus sendo estabelecido. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus sendo implantado. Porque o mundo espiritual, ele é organizado. Ele é invisível, mas é real. Hoje já existiram livramentos de Deus sobre a nossa vida. Essa semana será livramento de Deus sobre a nossa casa. Nos próximos anos nós veremos com as nossas famílias grandes livramentos de Deus sobre as nossas vidas. A grande maioria deles talvez nós nem perceberemos, mas em todo tempo Deus está trabalhando pelo seu povo, e anjos de Deus estão sendo enviados para guardar a nossa vida. É invisível, mas é real, e Deus sempre está trabalhando pela sua igreja. Você pode celebrar e agradecer a Ele por isso. Paulo está entendendo que o que está acontecendo com ele aqui não se explica por meios humanos. E ele está deixando para a gente aqui 3 orientações através da sua vida. Quantas orientações? E com essas 3 orientações eu caminho para a parte final dessa mensagem. Guarde isso. Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Ok? Cuidado para você não estar lutando a guerra errada.
A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, ou seja, ela não é contra pessoas, mas ela é contra principados, contra potestades e contra forças espirituais da maldade. E aí Paulo dá um indicativo geográfico, que atuam nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Pare de lutar aqui, guerras que estão sendo travadas aqui. Pare de achar que o seu problema é contra um parente, é contra um vizinho, é contra alguém do setor de trabalho. Os agentes desta guerra podem até ser humanos. Os agentes da guerra de Paulo foram humanos. A mulher, os algozes que o açoitaram, o carcereiro. Os agentes desta guerra podem até ser humanos, mas a origem é espiritual. Primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Guerras espirituais não se vencem com armas humanas. Paulo escreveu que as armas com as quais lutamos, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aos Efésios, Paulo escreveu: revestivos de toda a armadura de Deus. Você pode repetir comigo esse versículo? Diga: revestivos. Diga comigo: de toda. O segredo está em estar revestido apenas das armaduras de Deus? Não, o segredo está em estar revestido de todas. Se elas estiverem incompletas, nós nos tornamos vulneráveis para o dia mau. Quais são essas armaduras? Paulo vai alegorizá-las e explicá-las. Ele diz que há uma sandália nessas armaduras que funciona como sandálias para a propagação do evangelho da paz. Quem aqui tem pelo menos uma sandália em casa, faz assim? Sandália você usa quando você vai se movimentar. Paulo está dizendo: utilize a sua movimentação para levar o evangelho junto com você. Onde você for, calce os seus pés com as sandálias para a propagação do evangelho da paz. Onde você chegar, leve Jesus junto. Quando você for falar com alguém, não fale só bom dia, diga: bom dia, que Deus te abençoe. Bom dia, que Jesus abençoe a sua semana. Bom dia, que esse ano seja um ano de grandes alegrias para você. Onde você for, leve o evangelho junto com você. Calce os seus pés com as sandálias para a propagação do evangelho da paz. Tem um capacete que Paulo diz que é o capacete da salvação. Capacete você coloca onde? Na cabeça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não deixe nada tirar o céu da sua cabeça. Não deixe nada tirar a salvação da sua prioridade. Não deixe nada tirar as coisas que são eternas e espirituais do seu entendimento. Coloque sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Há uma couraça que é a couraça da justiça. Justiça aqui não é justiça de fazer justiça, não é justiça de justiçar, é justiça de viver de modo justo. O que Paulo está dizendo é: se revista daquilo que é justo. Se revista daquilo que é correto. Deixa eu dizer uma coisa para você: se revista da verdade, porque Deus sempre vai estar contra a mentira. Deus sempre vai estar contra o engano. Se você estiver revestido com a couraça da justiça, você terá ao seu lado o melhor de todos os advogados. Quem que é o nosso advogado? Há uma regra que ela é áurea no ambiente da advocacia. Você nunca mente para um advogado. Você nunca mente para um. Aconteça o que tiver acontecido, ele precisa montar a sua defesa. Se você omite dele parte do que aconteceu, quando a acusação vier contra você, ele não vai estar pronto à altura para argumentar e te defender. Aconteça o que tiver acontecido, você nunca mente para um advogado. Mateus, então Cristo não sabe o que aconteceu comigo? Claro que sabe, mas Ele espera que haja em você um coração contrito e quebrantado, rendido, sincero, disposto a mudar. Quem que é o nosso advogado? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quem rejeitar a Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. No juízo final ele não será advogado. No juízo final ele será juiz. A igreja não irá ao juízo final, a igreja irá ao tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo ninguém será condenado, será apenas para galardoar. Os ímpios não estarão lá.
No juízo final ninguém será absolvido, será apenas para condenação eterna. A igreja não estará lá. Quem rejeitar a Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. Aproveite enquanto você o tem como advogado. Se revista da couraça da justiça, e Cristo guerreará as suas guerras. Você está entendendo isso? Paulo diz que nessas armaduras há uma espada, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela possui 2 gumes, 2 áreas de atuação, e ela é poderosa para discernir intenções do coração do homem, divisão de juntas e medulas, alma e espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você: a ciência já evoluiu muito e ela vai continuar a evoluir mais. A tecnologia já evoluiu muito e ela vai continuar a evoluir mais. Só que nunca ninguém conseguirá descobrir onde se divide alma de espírito, juntas de medulas, porque aonde a sabedoria humana não chega, a palavra de Deus chega. Aquilo que os recursos humanos não resolvem, uma palavra de Deus só resolve. Aquilo que as suas articulações não conseguiram solucionar, uma palavra de Deus liberada sobre a história da sua vida pode resolver e solucionar. Tenha sobre a sua vida a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e esta palavra te guiará em vitória para a glória do Senhor sobre a sua vida. Há um escudo nessas armaduras que sempre está à nossa frente. Que escudo é esse? Escudo da fé. Por que a fé funciona como escudo? Paulo responde: porque todos os dias nós somos bombardeados por dardos inflamados, lançados pelo maligno. Todo dia o diabo tenta lançar dúvida no seu coração, desânimo na sua trajetória. Ele tenta fazer você desistir, ele tenta fazer você abandonar a fé, ele tenta fazer você voltar atrás. Sabe por quê? Que apesar de ser tão bombardeado, você não para. Quando esses dardos estão chegando diante de você, eles não conseguem te alcançar. Tem um escudo. Esse escudo é o escudo da fé. Porque a fé te lembra que Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A fé te lembra que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. A fé te lembra que todas as palavras de Deus que foram liberadas sobre a sua vida, Deus cuida delas, Deus vela elas, para que no tempo certo elas possam acontecer sobre a história da sua vida. Deixa eu te dar uma boa notícia: você vai continuar a avançar pela fé, sua casa continuará guardada pela fé, a igreja vai continuar a crescer, avançar e progredir, porque ela está blindada, protegida e guardada pela fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem celebrar a Ele pelo cuidado e proteção dEle sobre a história das nossas vidas? Revestivos de as armaduras de Deus, porque guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. É por causa disso que a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas decidiram usar 2 armas espirituais. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E enquanto eles oravam e cantavam, Deus enviou um terremoto sobre a prisão de Filipos. Abriram-se todas as portas e eles foram colocados em liberdade para a glória de Deus. Você lembra das antigas aulas de geologia? O que são terremotos? São choques entre placas tectônicas, são abalos sísmicos. Algumas regiões do mundo estão em divisas de placas tectônicas. O Japão, por exemplo, está. Por isso há tantos terremotos lá. Aquela região ali da Tailândia, Filipinas também. Há poucas semanas atrás houve um terremoto no México. A Califórnia tem uma falha que é a falha de St. Andrews. Algumas regiões do mundo estão em divisas de placas tectônicas. Sabe o que é curioso nesse texto? A Macedônia não está em uma divisa de uma placa tectônica. Não é um terremoto sobre a cidade, é um terremoto sobre a prisão da cidade. O abalo sísmico com certeza foi sentido em toda a região. O epicentro é a prisão. O que eu estou dizendo para você é que isso daqui não é algo que se explica por meios humanos. O que eu estou dizendo para você é que isso daqui é o alinhamento de quem entendeu a guerra certa e começou a usar as armas certas. O que eu estou dizendo para você é que Deus sabe onde agir.
O que eu estou dizendo para você é que você saindo desse culto, entendendo a verdadeira guerra que você está lutando, e entendendo que você só vence ela na oração, no jejum, usando armas espirituais, haverá uma ação certeira de Deus, pontual de Deus, porque Deus não erra endereços. Deus sabe aonde a guerra está sendo travada, e haverá uma intervenção de Deus nesta causa, quando você entender a guerra que está sendo lutada, e as armas a serem usadas. O mundo espiritual ainda modifica as realidades naturais da vida. Você está entendendo isso? Primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Terceiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos, sim ou não? Não. Eles queriam ir pregar nessa região aqui? Não. Eles queriam ir pregar aonde? Na Ásia. Deus disse o que para eles? Não. Aí depois eles queriam ir pregar em qual região? Região da Bitínia. Deus disse o que para eles? Não. Aí Deus manda eles irem para Macedônia. Aí no lugar da obediência, eles são presos, apanham em praça pública, são expostos publicamente. Isso aqui é para a gente olhar e dizer: Senhor, é essa a recompensa de quem te obedece? Porque a mente da gente está pronta para entender coisas desconfortáveis acontecerem quando a gente está na rota errada. Agora, quando a gente está na rota certa, deixa eu dizer uma coisa para você: tempestades também podem passar pela rota da obediência. A mente da gente está pronta para entender a tempestade de Jonas, porque Jonas desobedeceu. Agora a tempestade dos discípulos, sendo que foi Jesus quem mandou eles atravessarem, ventos contrários também pode passar pela vida de quem está no caminho certo. Só que há uma diferença da tempestade da obediência para a tempestade da desobediência. A tempestade da desobediência, ela sempre termina em destruição, ela sempre termina em prejuízo, assim como os bens que foram lançados fora para o navio onde Jonas estava. Mas a tempestade da obediência, ela sempre termina em livramento, ela sempre termina com Jesus vindo ao seu encontro, ela sempre termina com uma experiência nova de Deus. Se você está no caminho certo e a sua consciência está tranquila, descanse o teu coração. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você. Tempestades passam e virá paz e tranquilidade de Deus sobre a história da sua vida. Foi fácil para Paulo ter sido preso, sim ou não? Não. Foi fácil para Paulo ter sido preso, sim ou não? Agora me responda uma coisa: se Paulo não tivesse sido preso, a família do carcereiro teria sido salva? Não. Terceiro lugar, você precisa entender que o propósito é maior do que o momento. Porque momentos também passam, não são apenas pessoas que passam, momentos também passam, mas o propósito de Deus para a sua vida irá permanecer. Você pode repetir comigo essa palavra? Eu estou encerrando aqui, mas diga comigo: propósito. Há um texto que por muitas vezes a gente repete ele, Eclesiastes 3, dizendo assim: ó, há um tempo para tudo. Há um tempo para... Você já viu alguém falar esse versículo assim? Você sabia que ele não está escrito assim na Bíblia? O que Eclesiastes 3 diz é diferente. O que está escrito em Eclesiastes 3 é: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma das maiores ilusões da vida é achar que vai dar tempo para tudo. A vida passa muito rápido e não dá tempo para tudo. A loucura da vida vai ser, tentando fazer tudo, começar a abandonar o que é propósito. Você vai precisar sacrificar algumas coisas. Você vai precisar renunciar a algumas coisas para não sacrificar aquilo que é prioritário. Há uma dinâmica sobre o que sacrificar que eu acho maravilhosa. Cadê as mulheres aqui? Fazem assim com a sua mão. Cadê as mulheres aí que amam o seu cabelo? Digam glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu trouxesse uma tesoura para esse culto, você deixaria eu cortar o seu cabelo? Não. Mas se você tivesse duas alternativas, quantas?
Cortar os cabelos ou cortar os dedos? Qual que você cortaria? Sabe por que você cortaria o cabelo? Porque o cabelo cresce de novo, os dedos não. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Cuidado para você não estar sacrificando as coisas erradas na vida. Tem coisas que você pode sacrificar agora, que em 2, 3, 5, talvez 10 anos, você pode viver. Mas tem coisas que se você não cuidar agora, talvez em 2, 3, 5, 10 anos, não vai ter como mais priorizar. Em algum momento na vida, você terá que sacrificar alguma coisa. Cuidado para você não estar sacrificando a coisa errada. Cuidado para você não permitir que aquilo que é urgente, aquilo que te roube do que é importante. Você pode repetir isso comigo? Diga: o que é urgente não pode me roubar daquilo que é importante. Pouco tempo atrás eu li um livro de um escritor norte-americano, que é um CEO de uma grande companhia, um diretor de uma grande empresa. O título é Ah, Se Eu Soubesse. Ele já está com mais de 80 anos de idade e escrevendo um compêndio de conselhos que ele está deixando para outros empresários, que ele gostaria de ter recebido esses conselhos no começo da vida dele. Como que fosse um próprio Eclesiastes, uma coletânea de pensamentos que a vida o ensinou. E tem um momento que ele escreve um capítulo sobre isso. Você não pode deixar que aquilo que é urgente, te roube do que é importante. E ele fala sobre uma experiência pessoal que ele tirou 30 dias. Quantos dias? E naqueles 30 dias ele não iria abrir a caixa de e-mails da empresa, nem o e-mail pessoal. Isso para um norte-americano é uma loucura. Aquilo para a gente é o WhatsApp, aqui para eles é o e-mail. Eles quase não utilizam o WhatsApp. E um gestor de uma grande companhia, uma grande empresa ainda, não atentar-se àquilo, é outra loucura. Ele deixou outras pessoas responsáveis por cuidarem daquilo, e naqueles 30 dias ele iria ter mais tempo com a sua família, cuidar da sua saúde, ver como estava a sua saúde, cuidar das suas emoções, ter mais tempo com Deus, viver um pouco mais as coisas importantes. As coisas e não as coisas urgentes. Passaram-se os 30 dias. Quando ele retoma as suas atividades, ele teve a curiosidade de abrir a caixa de e-mails para ver o que a equipe havia cuidado naqueles 30 dias que ele deixou de acompanhar. E ele chegou a uma constatação muito curiosa. Mais de 95% dos problemas que estavam ali eram problemas que ou não precisavam ser resolvidos, ou problemas que, caso não fossem resolvidos na hora, alguém poderia resolver, ou se outra pessoa também não resolvesse, em 5 e 10 anos não faria diferença alguma. Mas se ele tivesse permitido que toda aquela rotina tivesse sugado e absorvido ele, aquilo eram coisas urgentes, eram coisas, mas que teriam roubado ele daquilo que de fato havia sido importante. A palavra importante vem de uma linguagem de comércio. Comércio tem exportação e importação. Quando você tem um produto do lado de dentro, precisa enviá-lo para fora, você faz o quê? Exporta. Mas quando você tem um produto do lado de fora e precisa trazê-lo para dentro, você faz o quê? Importa. Porque importante é aquilo que tem que estar perto. Importante é aquilo que não pode estar longe. Importante é aquilo que, se eu sacrificar hoje, eu não consigo recuperar depois. Importante é aquilo que é a engrenagem do equilíbrio da vida. Importante é aquilo que tem a ver com o propósito. Você não vai conseguir fazer tudo. Você vai precisar dizer não para algumas pessoas. Você vai precisar dizer não para algumas coisas. Você vai precisar priorizar o que é propósito. Momentos passam e pessoas também. Mas eu estou encerrando a palavra dessa noite dizendo a você, se você alinhar a sua vida com aquilo que é propósito, o Senhor está te garantindo, há um tempo para todo propósito debaixo do céu, e Deus te ajudará a priorizar aquilo que de fato é importante. Você entende a palavra dessa noite? Fica em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Que essa palavra seja uma palavra de alinhamento para o seu coração. Você pode repetir comigo? Diga: Senhor, ajuda-me a priorizar o que é importante. Você pode repetir isso comigo? Diga: ajuda-me a priorizar o que é importante. Deixa eu te dar uma última informação para nós orarmos. O ano era 2017. Que ano? O Instituto Gallup de pesquisa perguntou a milhares de pessoas
O que você mais busca para o próximo ano? Muitas respostas foram dadas. As 3 que mais foram dadas: em primeiro lugar, próximo ano eu quero emagrecer. Eu quero o quê? Segundo lugar, próximo ano eu quero fazer mais dinheiro. Terceiro lugar, próximo ano eu quero desenvolver mais minha vida profissional. O que as pessoas mais buscavam para o ano seguinte? Em primeiro lugar, emagrecer. Segundo lugar, ter mais. Terceiro lugar, desenvolver mais sua vida profissional. Compararam essa pesquisa com uma pesquisa feita 50 anos antes, pelo mesmo instituto, onde milhares de pessoas também foram perguntadas: o que você mais busca e espera para o próximo ano? 50 anos antes, a primeira resposta havia sido: no próximo ano eu preciso melhorar o meu caráter. Segunda, próximo ano eu preciso ter mais tempo com a minha família. Terceira, próximo ano eu preciso me envolver mais em um ambiente de fé. O que foi que mudou na mente da gente? Para a geração ter deixado de priorizar melhorar o caráter, ter mais tempo com a família e se envolver mais em um ambiente de fé, para a gente estar preocupado em primeiro lugar com a estética e com quanto de dinheiro que a gente conseguiu acumular. Às vezes para comprar coisas que a gente nem precisa, só porque a gente aprendeu a consumir. Consumismo é você comprar o que não precisa, com o dinheiro que você não pode, para agradar quem você nem conhece. Essa é uma noite para você repensar: será que eu estou vivendo por propósito? Ou será que eu estou cortando os dedos? Será que eu estou deixando que aquilo que é urgente me roube do que é importante? Será que eu estou distraída com tanta coisa e não estou percebendo que uma coisa só é necessária? Maria escolheu a boa parte, ela não será tirada. Será que eu não estou sacrificando Deus ao em troca de tentar segurar tudo? Você não vai conseguir fazer tudo. Você vai precisar estar pronto para renunciar, sacrificar e dizer não para algumas coisas. Eu encerro essa palavra dizendo a você: conecte o seu coração com o propósito. Diga: Senhor, eu não quero gastar tempo no que é urgente, mas eu quero viver o que é importante. Eu quero viver o propósito. Essa palavra serve para você? Coloque sua mão no seu coração. Senhor, nós estamos diante do Senhor mais uma vez nesse domingo. Ouvimos a Tua palavra e como nós precisamos que essa palavra toque a nossa vida, realinhe as nossas prioridades e nos livre de uma vida que não tem a ver com aquilo que é o Teu caminho para a nossa história. Senhor, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Remova da nossa vida tudo aquilo que não faz parte da vontade do Senhor e alinha-nos ao Teu propósito. Nós sabemos que não vamos conseguir viver tudo, mas nós queremos viver aquilo que é o Teu propósito para a história das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Há alguém que me ouve essa noite e está distante dos caminhos do Senhor? Talvez eu estou falando a alguém que precisa renovar uma aliança com Deus, recomeçar a sua jornada de fé, voltar para o propósito, entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se de todos os seus pecados, deixar para trás um passado que você não quer que ele continue na sua história e decidir viver um novo futuro, uma nova história em Deus a partir dessa noite. Eu preciso saber nesse momento, aonde está você que precisa essa noite renovar a sua aliança com Deus, voltar para os caminhos do Senhor, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu preciso orar agora com você. Aonde está a primeira vida para Jesus desse culto? Faz assim com a sua mão. Eu quero orar com você. Há um moço lá atrás, Deus abençoe. Há uma moça, uma jovem aqui atrás, Deus abençoe. Tem mais alguém? Mateus, eu ouvi esta palavra e eu quero viver uma nova história. Eu quero fazer dessa noite uma porta que me leve a um novo tempo da minha vida, um caminho que me leve a um novo ciclo da minha vida. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu quero recomeçar a minha jornada com Jesus. Há mais alguém que ouve esta palavra, precisa fazer uma decisão e deseja viver essa nova história em Deus a partir de hoje? Quem está me ouvindo, diga amém.
Dá um sorriso para essa pessoa bonita aí do seu lado, toda a igreja. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa fazer uma aliança com Deus, renovar a aliança com Jesus. Faz convite a ele, faz convite a ela. Se do seu lado alguém precisa vir, convide ele a vir, traz ela para Cristo. As duas vidas que levantaram as mãos lá atrás, eu gostaria tanto de orar com você um pouco mais aqui perto do altar. Se você puder gentilmente vir, nós queremos orar junto. Alguém que estiver do lado de quem levantou a mão, se ofereça a vir com ele, a vir com ela, a trazê-lo, a trazê-la. Ajude esta vida a Cristo. Nós temos aqui duas preciosas vidas para Cristo. Você pode celebrar a Deus pela vida dessas duas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está chegando a terceira vida, você pode celebrar mais forte. Está vindo a quarta vida para Cristo. Você pode celebrar a Deus um pouco mais. Deus abençoe essas vidas. Aonde está a quinta vida para Cristo dessa noite? Eu estou esperando você. Aonde está a quinta vida para Cristo? Aonde está a quinta vida para Cristo? Aonde está a quinta vida para Cristo? Há mais alguém? Não importa quanto tempo você está distante, não importa onde o seu coração passou, aonde os seus pés pisaram, a graça de Deus te alcança aí onde você está e te limpa, te restaura, te dá uma nova chance para você recomeçar a sua história de vida. Essa noite no livro da sua história tem uma página sendo virada. Deixe Deus deixar para trás um passado que não tem a ver com a vontade e o plano dele para você. Deixe Deus mudar a página da história da sua vida. Deus tem um novo capítulo para ser escrito a partir dessa noite. Aonde está a quinta vida para Cristo? Eu estou te esperando. Aonde está você? Aonde está você? Há mais alguém? Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. A falta que faz Jesus em uma casa, sabe alguém que cresceu em um lar de desunião, de violência, de destruição, dominado por vícios, sem amor, aonde a presença de Deus não era buscada, aonde a Bíblia não era lida, aonde o amor de Deus não era vivido. Essa é mais do que uma decisão sobre você. Essa é uma decisão sobre o futuro da sua casa, sobre os seus filhos, sobre o destino que eles irão viver, sobre a família espiritual que eles vão pertencer. Essa é uma decisão também sobre as pessoas que você mais ama. Não deixe passar a oportunidade que está diante de você esta noite. Está chegando a quinta vida para Cristo. Não deixe passar a oportunidade que está diante de você esta noite. Você não vai conseguir voltar a esse culto. Nós nunca mais conseguiremos voltar a esse domingo. Esse domingo se chama apenas hoje. Ele está acontecendo apenas agora. Só que hoje, agora, há uma oportunidade de Deus diante de você, para você dar um novo destino para o futuro da sua vida, para você permitir Deus escrever uma nova história para a sua família, um caminho muito melhor para viver daqui para frente. Eu pergunto ainda mais uma vez: aonde está a sexta vida para Cristo dessa noite? Estou esperando você. Cadê você? Aonde está a sexta vida? Quem está me ouvindo, diga amém. Sem ser constrangedor a você. Se você perguntou a quem estava na esquerda, pergunte agora a quem está na direita, se ele ou ela precisa renovar uma aliança com Deus. Quem está à frente ou atrás, manifeste essa pessoa mais uma vez o convite de Deus, para que ele viva uma nova história, para que ela viva uma nova história. Há uma sexta vida para Cristo esta noite. Cadê você? Eu sei que não é uma decisão fácil, mas você sabe que é uma decisão necessária.
E as decisões mais importantes da vida não tem a ver com aquilo que é fácil de ser feito. As decisões mais importantes da vida tem a ver com aquilo que é necessário de ser feito. Aonde está a sexta pessoa? Está vindo a sexta pessoa para Cristo. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez? Que Deus abençoe esse moço. Aonde está a sétima vida para Cristo desse culto? Aonde está a sétima vida para Cristo desse culto? Eu estou esperando você, venha a Cristo. Está vindo a sétima vida. Você pode adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe esta moça tão querida. Que Deus a abençoe, que Deus a abençoe, que Deus a abençoe. Cadê a oitava vida para Cristo desse culto? Eu estou esperando mais uma vida. São mais do que números, são pessoas. São mais do que números, são famílias transformadas. São mais do que números, é gente que será livre e liberta para ser feliz de verdade. São mais do que números, são filhos que terão um pai e uma mãe melhor. São mais do que números, é a presença de Deus que está visitando casas e mudando realidades de lares agora. São mais do que números, é gente que é filho de Deus, que Jesus perdoou, comprou, limpou, e está entendendo isso e vivendo uma nova história em Deus a partir de hoje. Cadê a oitava pessoa para Jesus? Eu estou te esperando, venha Cristo. Cadê você? Aonde está você? Aonde está a oitava vida para Cristo? Se você está pela transmissão, e se você precisa renovar a sua aliança com Deus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode também fazer esta oração e essa decisão aí, agora, onde você está. Talvez nós não vamos conseguir contabilizar você aqui, mas o céu vai contabilizar você aí onde você estiver. E a graça, o amor, o perdão e a presença de Deus vão encher esse lugar onde você está, vão encher o seu coração, e haverá uma paz do Senhor Deus que irá preencher toda a sua vida nesse momento, aí onde você estiver. Você pode também fazer essa decisão e essa oração com a gente agora. Aonde está a oitava vida para Cristo desse culto? Eu pergunto mais uma vez: aonde está a oitava vida para Cristo desse culto? Está vindo a oitava vida. É sua filha? Vem com ela, abrace ela. Aonde está a nona vida para Cristo? Aonde está a nona vida para Cristo? Aonde está a nona vida para Cristo? Cadê você? Cadê você? Está vindo? Você pode aplaudir mais forte. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado a vocês que chegaram primeiro. Obrigado a vocês que chegaram aqui na frente primeiro e estão aguardando mais irmãos virem. Eu pergunto pela última vez: há uma décima vida? Está chegando a décima vida. Você pode louvar a Deus? Há uma décima primeira vida essa noite? Há uma décima primeira vida essa noite? Há uma décima primeira vida? Há mais alguém? Enquanto você vem, eu ainda espero você chegar. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Toda a igreja. Se há mais alguém que precisa fazer essa decisão, eu estou te aguardando no altar. Enquanto você vem, toda a igreja estenda as mãos para cá. Eu gostaria de orar com vocês 10 que estão aqui. Posso orar, pastor? Posso? Coloque sua mão no seu coração, vocês 10. Eu gostaria de pedir que você repetisse comigo uma oração. Você pode repetir uma oração comigo? Repita comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por teu amor,
por tua graça, por tua misericórdia, por teu perdão. Perdoe os meus pecados, eu me arrependo de todos eles. Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Ajuda-me a viver uma nova história. Preenche o meu coração e todo o meu ser com a sua paz, com a sua presença, com o seu amor, com a sua alegria, com a sua pureza. Que eu viva uma nova história em ti a partir dessa noite. Senhor, nós oramos com essas 10 vidas. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós oramos o poder desta palavra sobre essas vidas e declaramos que a melhor fase da vida deles começa a partir desta noite, em tua presença, para a glória do seu nome. A igreja concorda comigo? Diga amém. Celebre bem forte. Dê um abraço em todos eles. Diga: seja bem-vindo à família de Cristo. Que comece hoje uma nova história de Deus para você. Diga uma palavra de Deus para a vida dele e para a vida dela. Vamos louvar em nome de Jesus.